que foi a questão da seara, do trigo, no dia de sábado, os discípulos comendo. E os fariseus dizendo: por que tu deixas os teus discípulos comerem em dia de sábado? E o que Jesus ensinou, que está aqui no capítulo 12, do verso 1 até o verso 8. E como Jesus disse, vocês não entendem nada mesmo. Primeiro, eles estão em obediência até mesmo à escritura de Moisés, em Deuteronômio, lá no capítulo 23, verso 25. Eles estão pegando as espigas dos quadrantes da seara, como estava previsto até na lei de Moisés. Estão comendo. Com relação a hoje ser o dia de sábado, e eles estarem comendo, meu Deus, eles têm que comer. O homem não foi feito para obedecer o sábado. O sábado foi criado para dar alívio, descanso, refrigério, relaxation, espaço, variação de rotina para a mente humana, para a alma humana, para a psique humana terem liberdade para si mesmos e alegria de adoração na presença de Deus e no todo da vida. Vocês não leram e não entenderam isso, por exemplo, em como Davi trata o que vocês chamam de o sagrado, os pães santos, os dias santos, as coisas santas, como ele se serve delas em favor da vida, faculta isso aos homens dele e faz isso sem nenhuma culpa. Aí ele usa outro exemplo. Vocês não veem e não perceberam que na Escritura diz que os sacerdotes trabalham obstinadamente em dia de sábado. É o dia em que eles mais trabalham. Eles suam a beça matando animais e derramando sangue e fazendo sacrifícios. Meu Deus, se o sábado fosse um valor absoluto, que não pudesse ser suspendido por nenhuma necessidade, os próprios sacerdotes estariam em estado de culpa por fazerem esforços tão brutais num dia de descanso. Vocês não perceberam que tem uma adaptabilidade de circunstância e que o sábado foi dado para descanso, não como uma obrigação de perversidade? É o que Jesus disse. Vocês não entenderam até o dia de hoje o que está escrito, o que foi dito pelos profetas variadamente. Misericórdia quero, diz o Senhor, e não holocausto, e não sacrifício. E aí Jesus conclui dizendo: se vocês tivessem entendido isso, não teriam condenado a milhares de inocentes. Não teriam levado ao apedrejamento. Tudo por causa da obrigatoriedade de descansar no sábado. Ir para um culto dia de sábado, se não for, já está em situação de transgressão. Ou qualquer outra coisa que você queira criar nos moldes da opressão religiosa, como acontece. E aí ele conclui dizendo: o Filho do Homem é o Senhor do sábado, sou eu. Tudo foi feito em favor da vida, não a vida feita para cumprir o sábado. É uma inversão de significado perversa. Não dá nem para classificar como burra, porque a palavra burra é pequena para designar o nível dessa estupidez, que só pode ser explicada por dogmatismo religioso, que é o que mais emburrece e estupidifica a mente e a percepção humana. Aí veio uma segunda ilustração no outro dia, que foi quando ele chega na sinagoga, no dia de sábado também. Você veja que é uma sequência de sábados. Ele chega na sinagoga num dia de sábado e tem lá aquele homem da mãozinha mirrada. E que, por ter a mão que adoeceu, mirrou todo o braço. E já não conseguia mais nem estendê-lo. A musculatura tinha atrofiado e a mão adoecido, não se diz qual é a razão, mas de maneira dramática. E com todos os encolhimentos musculares, tendões, com todas as atrofias nervosas, com todas as paralisias neurais, com tudo que implica uma condição daquela. Aí eles, os religiosos da sinagoga, estavam ali olhando para tudo e eles
com o intuito de acusar a Jesus, perguntaram a Jesus, escuta, praticamente dizendo isso, tem um homem doente aqui, ó, há muitos anos que vem, não falta um sábado aqui, mas ele é doente. É lícito curar nos sábados? É a pergunta perversa. Porque o que eles queriam não era ver o homem curado, nem ver a graça e a glória de Deus se manifestando naquela reunião congregacional. Não era nada disso, é maldade religiosa, dogmática, perversa. As pessoas se entregam ao fanatismo religioso, vão se desumanizando, vão se tornando pessoas más, gente ruim mesmo. Aí Jesus faz o que faz. Não deixem de hipocrisia. Se uma ovelha de vocês cair num poço, num buraco, numa vala, num dia de sábado, vocês todos aqui irão lá, cada um de vocês, dependendo de quem seja o proprietário, e vai tirar a ovelha ou o boi daquele lugar, porque vocês não querem perder dinheiro. E a ovelha tem um valor pecuniário, é uma commodity, vale. Vocês salvam por causa do dinheiro no dia de sábado. Agora, vem me perguntar se é lícito fazer o bem, curar, salvar, resgatar pessoas só porque o dia é sábado? Não. A maldade de vocês é horrorosa. E aí ele manda o homem estender a mão, o homem estender a mão, estendeu a mão, ela ficou curada junto com a outra, o braço também, recuperou-se tudo. E os fariseus se retiraram dali dizendo, desgraçado, o que a gente vai fazer para matar esse cara? É o que está dito no verso 14. Conspiravam contra ele em como lhe tirariam a vida. Eles não conseguem vencer a lógica do amor, do evangelho, da graça, da misericórdia, da compaixão. Não tem argumento, eles partem para a ignorância. E a última forma de ignorância violenta é tirar a vida quando tem-se a chance de fazer isso, é calar o cara para sempre. E é isso que segue esse fluxo do legalismo perverso da religião. Aí o verso 15 inicia o nosso tema de hoje, prosseguindo com vinde a mim e aprendei de mim, achareis descanso, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Venham e aprendam a viver assim. Meu chamado para com cada um de vocês é para a experiência desse tipo de vida. É para a experiência desse tipo de vida. Eu não chamei vocês para andarem apavorados, nervosos, angustiados, com a espada do juízo brandindo na cabeça de dia e de noite, num estado culposo, neurótico, angustiado, de expectações de uma perversidade divina, fruto de uma severidade inexplicável de um Deus que tem prazer nas minúcias esmigalhantes da existência humana. Não. Deus, o meu Pai, não é assim, Jesus está dizendo. E no verso 15, depois de ter feito o que fez e libertado as pessoas que libertou, e de saber que eles tinham se retirado dali do culto, para conspirarem como é que eles iriam fazer para matar Jesus quando tivesse oportunidade. E esses aqui nem foram os que vieram executar o plano depois em Jerusalém, meses depois. Esses aqui são apenas parte de todos os grupos religiosos fanáticos que, encontrando Jesus pelo caminho, sendo vencidos na sua lógica de idiotas, na argumentação, não tendo o que responder, como todo bom idiota, apela para o apedrejamento, para a morte, para qualquer meio de fazer silenciamento definitivo da voz que nos contraria, que os contraria. E o verso 15 agora diz, mas Jesus, você está prestando atenção, né? Mas Jesus, sabendo disto, tudo que Jesus não teve
Foi falta de ciência e de informação a respeito de como é a mecânica espiritual, psíquica e as capacitações de determinação homicida que habitam o coração desses indivíduos. Ele nunca teve nenhuma ilusão. Jesus, sabendo disto, afastou-se dali. Ele não fica forçando o convívio com quem não quer, com quem odeia, com quem não quer dar razão a Deus, acolher o amor, com quem não tem prazer no bem acima de qualquer legislação, de qualquer lei, de qualquer que seja o convênio moral ou legal estabelecido, que privilegiam o amor acima de qualquer pseudo-licitude imediata, porque foi como Jesus viveu e foi o que ele privilegiou. E quando ele está no meio de gente que é o oposto disso, e que, portanto, manifestam logo o fruto de quem são, essa vontade de eliminação, de matar, de calar, de silenciar, de botar a pessoa no ostracismo, de eliminar aquela voz, como acontece o tempo todo na religião, ele afastou-se deles. Como ele mesmo nos diz, se afastou de praticamente todo mundo que é assim. E a gente ainda vê isso, por exemplo, no livro do Apocalipse, lá na igreja chamada de Laodiceia, quando explicitamente, sendo aquele um lugar igreja, uma congregação igreja, ele diz: eu não estou com vocês, eles estão sozinhos. Na jactância, na supremacia, na arrogância, na soberba de vocês, vocês estão sozinhos. Eu não estou com vocês aí. Eu não faço parte disso. Vocês oram para mim, cantam para mim, falam do meu nome, mas eu não tenho nada a ver com vocês. Na realidade, eu estou fora daí. Eu me afastei daí há muito tempo, assim como Jesus se afastou daquela sinagoga, se afastou da igreja em Laodiceia, se afastou da sua igreja, se afastou de praticamente todas. Se afastou do cristianismo há muitos anos. Ele visita pessoinhas, coraçõezinhos. Ele não tem nada a ver com instituições que falam em nome dele, ele tem a ver com corações que clamam e pedem pessoalmente o nome dele em suas vidas. Afastou-se dali, como lá aos Laodicenses ele disse: eu estou fora daí. Por isso é que ele conclui dizendo: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Do contrário, eu estou fora. Mas Jesus, sabendo disto, afastou-se deles. Muitos, todavia, o seguiram. Porque, graças a Deus, sempre tem alguns que entendem. Sempre tem esses pequeninos que acolhem, que aceitam a revelação, que aceitam o tirar do véu, que acolhem o novo entendimento, que tem prazer no que é bom e no que faz bem, ao invés de brigarem por aquelas coisas que só impedem, matam, proíbem, acusam e promovem a diminuição da manifestação da graça de Deus na vida humana. Tem gente que opta por esse lado, contrário a tudo quanto seja amor e graça de Deus, de fato e de verdade. Mas há os pequeninos, os humildes de coração, os que têm humus no ser, em cujos corações a semente cai e frutifica. Portanto, muitos o seguiram. E esses que o seguiram, no dia de sábado, ele curou a todos naquele sábado, mostrando que ele estava ali era para transformar todo dia em dia de cura, e o sábado também. Não para fazer do sábado um dia especial de cura, quando Deus ficava todo disponível para curar. Não era segunda, terça, quarta, quinta, todo dia. E no sábado também. Para aqueles que acolhem, abrem o coração e procuram
a Deus em espírito e em verdade e aprendem com Jesus como é que o Pai é e como é que Jesus trata a gente e mantém a fé, a esses ele cura a todos. Vai curando, seja instantaneamente, seja progressivamente, mas é um caminho de cura, no qual tais pessoas colocam o pé para sempre e definitivamente quando entendem isso. Aí, depois de ter curado a todos, esses muitos, sabendo que o pessoal da sinagoga estava reunido para ver como é que fariam para matá-los, e lembra, a gente está na ambiência da Alta Galileia, perto das searas lá de Jezreel, daqueles campos fartos da Alta Galileia. Numa das sinagogas da Alta Galileia, eu já disse que havia 8 importantes sinagogas naquela região. Uma delas em Cafarnaum, outra delas em Magdala, mas havia em outros lugares. E essa aqui é uma delas, cuja localização não é mencionada. A gente sabe que havia uma outra em Nazaré, também é Alta Galileia. A Galileia tinha seus centros de congregação importantes. Então, eles estavam em estado de conspiração para ver como eles fariam para matá-lo na Galileia. Mas Jesus se retirou do meio deles, foi para um lugar à parte, vieram muitos com ele, ele curou todo mundo, mas ele não brinca com a maldade dos religiosos. Ele sabe que os religiosos fanáticos sofrem de uma maldade satânica, perversa. Por isso, o que ele faz? Preste atenção, está prestando atenção? Está prestando atenção? O que ele faz? Se você estivesse me ouvindo com toda atenção, você pouparia para você mesmo, uma quantidade enorme de dores, de problemas, de decepções, de agravos. Mas é que parece que as mentes estão, de fato, obstruídas e blindadas. A cognitividade está tapada, cimentada, concretada. Não faça isso contra você. Porque ele, depois de ter curado, e não brincando com a maldade religiosa, que ele conhecia como a pior de todas. Você, por exemplo, não vê Jesus se defendendo dos romanos. Me mostre um único lugar nos 4 evangelhos. Você está prestando atenção, né? Me mostre, aqui, me mostre um único lugar nos 4 evangelhos em que Jesus disse: é preciso tomar cuidado com os romanos. Não, ele não diz nenhuma vez. Os romanos para ele não eram perigo. Ele adverte o tempo todo: tomem cuidado com o fermento de Herodes, que é a política de Israel misturada com a religião de Israel, que eram que os Herodes, naqueles dias da tetrarquia de João Batista e de Jesus, quando eram alguns Herodes que dominavam partes do país, praticavam em conluio com a religião. Tomem cuidado com esse fermento, isso entra na gente, cria depois a teologia do domínio, que vocês veem sendo praticadas aqui entre nós. Cuidado. Cuidado com o fermento de Herodes, cuidado com o fermento dos fariseus, porque é a hipocrisia. Entra com uma facilidade enorme, quando você vê, você já está destruído. Tomem cuidado com essa gente religiosa, fanática, porque esses aí é que matam e destroem. São os verdadeiros satanases que existem contra o Evangelho. Foi assim que eles existiram em relação a Jesus, contra Jesus até que o mataram. Foi assim que eles existiram contra os apóstolos. Foi assim que, dentre os apóstolos, eles existiram prioritariamente contra Paulo, que foi morto pelos romanos, mas sob pressão e indignação constante, histórica, anos e anos e anos de persecutoriedade, com clamor para que ele fosse eliminado, morto e destruído. Quem pedia isso eram os religiosos judeus, odiando o Evangelho. Hoje em dia, o nosso problema, por exemplo, nesse país,
Não são os religiosos judeus, são os cristãos que foram judaizados, que se entregaram à lei de Moisés, hipócritas como os fariseus, mentirosos como os fariseus, e que querem, dentro do que seja possível, do que lhes seja possível, esteja ao alcance da mão deles, calar todo mundo e toda voz. Que seja a voz que antagonize a maldade deles, de supremacismo religioso contra a graça de Deus. Então Jesus, que não brinca com essa maldade, que sabe que é daí que vem a cruz, porque foi desse mesmo espírito, dessa mesma gente, que a cruz se ergueu e Jesus foi morto por esse tipo de gente de espírito. Ele, no verso 16, adverte então a todos os que ele tinha acabado de curar de toda sorte de enfermidades em dia de sábado, para não saírem transformando aquilo numa publicidade. Eu não preciso de publicidade e, dadas as circunstâncias, não tornem o que eu acabei de fazer em algo publicizável para todos os lados. Não façam isso. Eu não preciso disso. E aí o verso 16 eclode por causa desse contexto e dessa ambiência. Não é do nada que isso aparece aqui. Tudo tem relação no Evangelho, os contextos antecedentes, imediatos, se falam e se entrelaçam o tempo todo. Portanto, Jesus os advertiu. E tem um porém, e esse porém remete para a conspiração, para as curas no dia de sábado, para essa pauta de perversidade dos fanáticos religiosos. Assim, advertindo-lhes os que acabaram de ser curados, enfia no meio disso uma adversativa, advertindo-lhes, porém, que o não expusessem à publicidade. A gente está falando de Deus em Cristo Jesus que não precisa de propaganda. Deus não precisa de propaganda. Ele não faz as obras dele e fica mandando que se bote uma placa dizendo: viram os relâmpagos, perceberam as auroras boreais, viram como as sementes se abriram mais uma vez, como o sol nasceu e o sol se pôs, como tem infinitamente mais gente parindo filhos normais do que filhos deficientes. Não. Assim como Jesus não fala de Jesus, Deus, o Pai, não faz propaganda de si mesmo. Jesus tampouco, ele diz: tudo quanto meu Pai faz, eu faço a mesma coisa. Tudo que eu vejo do meu Pai, eu pratico. Por isso ele é a cara do Pai. E diz: não me exponham à publicidade. A publicidade tem um poder de divulgação imediata e de provocação de um desgaste enorme num curto espaço de tempo. Não precisam me expor à publicidade os meus atos, as minhas obras, as minhas realizações, as minhas palavras. A minha vida tem um poder de vibração de realidade, de pervasão nos mundos. Com palavras orais ou sem palavras, os fatos e os frutos se comunicam. A natureza daquilo que de mim brota conversa com o todo da vida e da criação. Eu não preciso de publicidade.